Seja muito bem-vindo ao Fisicando, sou Vitor Ribeiro e a gente está aqui para resolver algumas questões com você que tragam algum conhecimento diferente, alguma abordagem que te possibilite, além da própria questão em si e do que você ganha aprendendo a resolvê-la, você possa aplicar em uma série de outras questões. Ou seja, nosso objetivo é tornar a física mais fácil. E você vai ver que ao se inscrever no canal, que eu faço esse convite para você desde já, e ativar as notificações, você vai ver que nós vamos sempre focar em questões, sejam recentes, dando prioridade a elas, sejam um pouco mais antigas, a gente vai trazer questões que tragam pontos interessantes a serem tratados, como essa questão do ITA, certo? Que traz uma sutileza interessantíssima que quem não percebeu provavelmente não resolveu a questão. Ok? Então eu te acompanho, eu te convido a acompanhar aqui a leitura denunciada e a gente vai desenvolvendo o raciocínio ao longo dela. Ok, gente? Vamos lá. Lendo a questão, considere um pêndulo simples com um fio ideal de comprimento L sob a ação da gravidade de aceleração G e um sistema massa-mola na horizontal com uma mola de comprimento natural x0 e uma massa que desliza sobre uma superfície lisa, conforme a figura. Ambos os corpos, o do pêndulo e o do sistema massa-mola, possuem a mesma massa. No instante inicial, o pêndulo é solto do repouso a partir de um pequeno ângulo. Eu já deixei até grifado aí, pessoal. De um pequeno ângulo com a vertical, enquanto a massa do sistema massa-mola é solta também do repouso a partir de uma posição x1, em que a mola não se encontra comprimida. Tudo bem? As duas massas colidem quando a mola atinge seu comprimento natural, sem deformação, e quando o pêndulo está na vertical. Nesse instante, eles possuem a mesma velocidade. Assinale a alternativa que corresponde à relação entre o ângulo θ de lançamento do pêndulo e os outros parâmetros físicos. Gente, assim, quais são os sinais que a questão dá de que há uma saída possível e recomendável envolve, dentre outras coisas, conservação de energia. Olha só, ele fala que o pêndulo parte do repouso. Então ele fala da velocidade inicial igual a zero. Ele fala que quando as massas se encontram, esse pêndulo está na vertical. Ou seja, ele, ele fecha, né, que quando o encontro das duas massas ocorre, essa massa do pêndulo está na horizontal, portanto, não vai haver uma energia potencial gravitacional. Vai pegando esse raciocínio. Por outro lado, olha para o sistema massa-mola. Ele fala que quando há um encontro, não há compressão na mola. Então, não há energia potencial elástica no sistema massa-mola. Contudo, e aliás, também ele fala que ambos os movimentos começam a ocorrer no mesmo instante. Então, o tempo inicial do movimento é o mesmo. E, obviamente, se há um encontro entre as massas, gente, o movimento, o tempo final precisa ser o mesmo. Ou seja, eu já vou escrever essa conclusão aqui, pessoal. O delta T dos movimentos é o mesmo. Não precisa pensar demais para isso, tá, gente? Delta T é o mesmo, são movimentos simultâneos. Opa, é o mesmo. Vitor, é a única coisa que eu concluo disso? Não. Vamos pensar um pouquinho mais. Ambos partem do repouso.
Ele disse isso, não disse? E ambos se encontram com a mesma velocidade. Ora, se eles partem da mesma velocidade e quando se encontram estão com a mesma velocidade, o ΔV dos movimentos ou das massas, né, gente? É o mesmo. É difícil entender isso? Não, não é, tá? Agora, vamos pegar essas duas informações e puxar uma setinha aqui para dizer que ΔV é igual a ΔS, o ΔT. O ΔV das duas massas é o mesmo, é a mesma variação de velocidade. A variação de tempo é a mesma. O que é que eu concluo agora? O ΔS das duas massas, eu vou mudar aqui a linguagem, mas é a mesma, trata-se da mesma abordagem. Então, nós temos um movimento em que o ΔT é o mesmo, ΔV é o mesmo, ΔS é o mesmo. Mas vem cá, gente. Qual o conceito mesmo de aceleração? Aceleração é ΔV por ΔT. Acabamos de ver que ΔV é o mesmo, ΔT é o mesmo. Então, o que é que eu concluo a respeito da aceleração? A aceleração das duas massas é a mesma. Ok, pessoal? Alguma dificuldade até agora? Acho que está bem claro ver isso nesse início. Tudo bem? Agora vamos ver o seguinte, certo? O que é que nós podemos concluir ou como é que nós podemos prosseguir nessa questão? Eu vou baixar um pouquinho aqui e essa imagem aqui, gente, eu vou colocar em vermelho. Eu a repeti lá embaixo. Porque se eu fizer tudo aqui, vai ficar uma poluição visual enorme e a gente não vai se entender, tá? Então eu vou puxar aqui o nosso fio e vamos trabalhar com algo que eu já coloquei aqui para nós ganharmos tempo. Um primeiro ponto é o seguinte: conservação da energia mecânica. Aí, pontinho aqui. Massa do pêndulo. Eu posso dizer que a conservação da energia mecânica da massa relacionada ao pêndulo? Posso, Vitor, porque não há referência a nenhuma força dissipativa. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Certo? Qual é a energia mecânica inicial, gente? Nesse ponto aqui. Nesse ponto, a velocidade é zero. Mas essa massa se encontra a essa altura do Sol. Essa altura do Sol, vamos raciocinar. Quando essa massa estiver aqui, ó, que é o lugar que ela se encontra com a outra, tá? Ela vai estar a uma, vamos dizer assim, a variação, né, de altura dela vai ser L menos D. Né? Por quê, Vitor? Aliás, nesse momento inicial, ela está a uma altura L menos D.
olhe para cá, né? E digamos que aqui seja o centro de massa dessa massa. Ela está, se você passar uma linha reta pontilhada, que foi a minha intenção, mas não ficou tão bonitinho assim. Essa distância total, gente, é o L. Quando a massa estiver aqui embaixo, o fio vai estar na vertical. Foi dito isso no comando da questão. Então, esse tamanho inteiro é L. E quando ela está aqui, eu tracei a linha pontilhada, eu chamei essa distância que vai daqui até aqui de D. Ok? Então, qual é a altura que ela se encontra no momento inicial do movimento, enquanto ela ainda está parada? É L menos D. É aqui, ó, eu vou transpor para cá. Então, qual é a energia mecânica inicial da massa do pêndulo? mg vezes a altura, que eu já vou colocar como L menos D, que é igual a... Vamos agora pensar na energia mecânica final dessa massa. Quando ela chega bem aqui, ela já está na altura do Sol, né? Está na altura horizontal, então a altura dela é zero, não há energia potencial gravitacional, a única energia que há é a energia cinética, cuja fórmula é mv ao quadrado sobre 2. Eu vou usar v porque as duas velocidades são iguais, tanto dessa massa quanto a do sistema massa. Tudo bem? Então, essa massa vai embora. E v ao quadrado é igual a 2gl menos d. Vitor, agora é o seguinte, tem uma coisa estranha. Esse d você colocou aí. Coloquei. Então, cabe a mim agora, com uma corzinha azul, retirá-lo daí de alguma maneira, com os parâmetros da questão, conforme ele pede, né, gente? Então, olhe para esse triângulo aqui, que eu vou colocar de uma cor bem chamativa. Vou dar um verde. Olhe para esse triângulo. Quando você olha para esse triângulo, você tem um cateto aqui adjacente. E você tem a hipotenusa, que é o L. Concorda comigo? Qual é a função trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno de θ. Gente, essa questão ela foi muito bem elaborada, mas vamos e convenhamos. Existe uma linha de raciocínio quase assim, inevitável, certo? Eu fiz essa prova do ITA, você vai ver todas as questões aqui, a 2026.1. Tem uma questão que vai ser um desafio para a gente fazer, que é uma questão de lançamento, né, de projéteis e de interseção de corpos. Não porque ela seja complexa, mas pela quantidade de cálculo dela. Essa já assim, ela tem menos complexidade de cálculo, mas ela requer mais sofisticação de raciocínio. Tudo bem? Então vamos nos focar. Cosseno de θ, olhando para o triângulo verde, é cateto adjacente, D sobre L. Então, D, que é o que eu preciso tirar daqui, porque afinal eu que criei esse D aí. L vezes cosseno de θ. Jogando isso para cá, pessoal, quer que eu concluo? Velocidade ao quadrado igual a 2gl menos L cosseno de θ. Se você reparar bem, eu posso colocar o L em evidência, 2gl, 1 menos cosseno de θ. Ok? Velocidade ao quadrado, então, é 2gl, 1 menos cosseno de θ. Me permita colocar esse resultado lá em cima, para a gente não ir se perdendo.
da velocidade ao quadrado 2GL1 menos cosseno de θ. Perfeito. Vamos voltar aqui. Agora vamos ver um outro aspecto dessa figura. Ok, pessoal? Eu vou colocar um segundo asterisco. Na verdade, vou botar 2 para falar que, né, diz respeito a um outro raciocínio. Gente, essa massa ela vai percorrer um arco de circunferência. É ou não é? Claro, né? E a gente sabe da trigonometria que o arco de circunferência, que na nossa questão é justamente a variação de espaço desta massa, portanto, esse arco de circunferência, que é para onde o ângulo olha, é aquele espaço na circunferência que a massa percorre, é ΔS. E ele se relaciona com o ângulo e o raio desse arco da seguinte forma: ele é igual a θ vezes o L. Isso aí advém da trigonometria, pessoal. Não tem para onde correr. Certo? Agora vem o pulo do gato e a sutileza a que eu me referi lá no início. Vocês lembram que ele falou que o ângulo é pequeno? Eu vou puxar uma setinha desse θ e vou botar aqui, ó, θ é pequeno. Tudo bem, pequeno é uma palavra que é relativa. O que é pequeno, o que é grande. Mas o que é que ele quis dizer com isso, pessoal? Que a gente pode usar uma aproximação, tudo bem? De que seno de θ é igual ao próprio θ. Seno de θ é igual a θ, sempre que o θ for menor ou igual a 10 graus. Certo? Esse pequeno é isso aqui. Guarda isso, tá? Opa, vou ver o que fez. Guardem isso aí, certo? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem. Eu falei que a variação de espaço de um é igual à variação de espaço do outro. Não é isso? Chegamos a essa conclusão lá em cima. Então, essa variação de espaço aqui é a variação de espaço do pêndulo. Eu vou colocar um pezinho aqui. Joia. Agora vamos ver qual é a variação de espaço. O que é que a gente pode extrair em relação ao sistema massa-mole. Certo? O que é que a gente pode extrair? Primeira coisa, qual é a força que está relacionada a essa massa antes de o movimento começar? A força elástica, que é igual a K delta X. Não é verdade? A força elástica não é K delta X? Mas se é a força resultante, porque aqui haveria o peso anormal, mas se anula, né? Então isso aqui é igual à massa dessa bolinha vezes a aceleração dela. Nós já vimos que as acelerações são iguais, gente, tá? Isso. Tudo bem? Essa é a força elástica que traz um K que, conforme esse D aqui não foi dado na questão, não foi. Então a gente vai ter que encontrar uma forma de trabalhar com esse K. Vou adiantar isso, certo? Mas a gente também falou que a questão deixa uma forte ideia de a gente trabalhar com conservação da energia. Então, eu vou colocar aqui, ó, conservação da energia, mas desta vez de quem? Massa-mole.
Sistema massa mola. Massa mola. Ok? Tá, Vitor, pois então vamos fazer essa conservação da energia. Energia mecânica desse sistema inicial, ele é igual à energia mecânica final. Não tem para onde correr, gente. Qual é a energia mecânica inicial? Se a massa está parada, não tem energia cinética. Tudo bem, gente? A gente está falando do sistema massa-mola. Se essa massa em nenhum momento sai do solo, não tem energia potencial gravitacional. Então a única energia que a gente vai ter aí é a energia potencial elástica, que você vai me permitir já colocar a fórmula, porque se a gente não abreviar algumas coisas, essa questão fica enorme, um paquiderme. Tá legal, pessoal? E todo mundo sabe, tenho certeza de quem está aqui me vendo, me assistindo, sabe que a fórmula da energia potencial energia potencial elétrica, que eu vou puxar aqui uma setinha, ó. Energia potencial elétrica é essa forma. Elástica, gente, desculpe, elástica, certo? Energia mecânica final, vamos pensar. Ele fala que quando há o encontro das duas massas, a mola não está comprimida, não tem deformação. O que é que eu posso concluir com isso? Não tem energia potencial elástica. Ok? E as duas massas têm a mesma velocidade. Então, a única energia que eu posso dizer que existe como manifestação da energia mecânica no encontro é a energia cinética, certo? Cuja fórmula é mv ao quadrado sobre 2, certo? Então, vamos lá. Cancela isso aqui. Eu vou ter que K delta x ao quadrado é igual a mv ao quadrado. Tá legal. O K ainda tá aí. O K ainda tá aí. Agora, vamos ver uma coisa, gente. Vocês lembram que eu disse que a aceleração é a mesma para os dois corpos? Vocês lembram disso? Se eu souber a aceleração para o pêndulo, eu vou saber a aceleração para a massa, sistema massa-mola. E será que tem como saber? Vamos saber agora. Olhando aqui para o pêndulo, tá? Eu vou traçar aqui um novo tracinho. E vou convidar você a desenhar a força-peso. Eu exagerei um pouquinho aqui no tamanho. Gente, de propósito, essa força-peso, que claro, é na vertical, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente nessa direção, que é claro, eu escolhi esse sistema ortogonal para decompor, porque é o mais óbvio, é na direção, a componente é na direção do movimento da massa, certo? Não faria sentido decompor em outro sistema ortogonal. Então, essas são as componentes do vetor peso, certo, gente? Agora, tudo bem, a gente tem um ângulo aqui dentro, θ. Se a gente reparar bem, esse ângulo θ, ele é correspondente a este bem aqui. Como diz a trigonometria, correspondente, né? Então, o que é que a gente conclui? Pessoal, aqui eu não vou colocar para ficar poluída a imagem, mas é o vetor P cosseno de θ. Por que eu não vou colocar? Porque ele não vai ter utilidade para a gente na questão, certo? Eu estou atrás da aceleração do movimento, certo? E para isso eu preciso achar a força resultante que vai ser responsável pela
aceleração desta massa, certo? Que é a mesma aceleração da massa do sistema massa-mole. Conclusão que chegamos lá em cima. Então, só vou colocar aqui o PC. Despertador tocando. P. Desligar esse celular para não ter outra interrupção, tá, gente? P. Seno de teta. Perfeito. Vitor, esse P seno de teta, certo? A gente vai trazer para cá o raciocínio, tá? Essa é a força, 3 asteriscos, para a gente poder diferenciar os 3 raciocínios. Esse P seno de teta, ele é a resultante que vai conduzir essa massa a ter uma aceleração. Ok? Tudo certo até agora? Então, tá, o que é P? mg seno de teta é igual a M. A. O que é que eu concluo, gente? Que A é M. Opa, cancela. Né? Então não precisa desse M. Tira. Vai ser G seno de teta. Tudo certo, gente? Pronto. A é G seno de teta, certo? Sem complicação. Tudo bem? Agora nós vamos voltar para cá. Tá vendo isso aqui? A gente vai jogar essa aceleração nesta forma, porque a gente vai poder ter um parâmetro que não tinha, que é o K. Tá fazendo sentido para vocês? Olha só, K delta X é igual a M vezes A. Mas o que é a G seno de teta? Logo, K é igual a mg seno de teta sobre delta x. Gente, eu sei que tem alguns tracinhos aqui se cruzando, mas é quase inevitável numa questão com essa complexidade, tá bom? O importante é você entender o raciocínio. Agora, eu já tenho K, já tenho K. O D que era um problema não é mais, né? O D que era um problema não é mais. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu poderia jogar aqui direto, eu posso até fazer isso, mas o ideal, gente, é que a gente faça o seguinte, a gente leve esses resultados lá para cima. Quais, Vitor? Esses aqui, ó. Primeiro esse, vamos lá. Fazer aqui pequenininho para poder caber. K delta x ao quadrado é igual a m v ao quadrado. Não é isso? Não foi isso que a gente acabou de ver aqui embaixo? E aí a gente agora traz o valor do K, certo? K igual
mg seno de θ sobre, para a gente não correr o risco de errar ou confundir, ΔX. Tá certo, gente? Joia. Perfeito. Vitor, dá para mexer nisso de alguma forma? Gente, dá. Quer saber como? Vamos olhar para cá. Olha isso aqui, ó. Seno de θ é igual a θ. Não é isso? Nós não vimos isso? Não foi à toa, né? Se eu disse que foi o pulo do gato, o seno de θ é igual a θ. Até agora eu não disse para que isso tinha, para que, qual seria a serventia disso. Vem para cá comigo. Seno de θ é igual a θ. Agora, tem uma coisa. Bem aqui eu tenho θ. Bem aqui eu tenho θ. Então, no lugar do θ, o que é que eu vou colocar? Seno de θ. ΔS é igual a seno de θ vezes L. E eu vou dizer por que eu fiz isso. Está aqui. Θ é a mesma coisa que seno de θ. Oriundo dessa conclusão aqui. Ficou claro, pessoal? Outra coisa que eu vou fazer. Eu falei lá em cima e vou voltar. Para você não perder nenhum ponto. Que o ΔS das duas massas é igual. Mas o ΔS, se o ΔS das duas massas é igual, a gente sabe que o ΔS aqui é do pêndulo. Mas se é igual ao da massa mola, eu vou tirar esse ΔS e vou colocar o que me beneficia. ΔX é igual a seno de θ. Vezes o L. Então, quanto é que é o seno de θ? ΔX sobre L. Deixa eu colocar isso. Seno de θ é ΔX sobre L. É um resultado que eu também vou levar aqui para cima, tá, gente? Vou colocar aqui do lado. Seno de θ é igual a ΔX sobre L. Agora vamos trabalhar com tudo isso aqui, pessoal. A gente tem K ΔX ao quadrado igual a M V ao quadrado. Vamos trabalhar com isso. O que é K? Vamos puxar daqui para lá, certo? K. Já vou substituindo os valores, pessoal, senão não vai caber aqui na nossa resolução. mg seno de θ sobre ΔX. Isso é o K. Ok, só o K vezes ΔX ao quadrado é igual a M vezes velocidade ao quadrado. Olha a velocidade ao quadrado aqui, pessoal. Olha a velocidade ao quadrado aqui. Velocidade ao quadrado nem vai ser preciso, por isso que eu não tirei a raiz, tá? 2GL1 menos cosseno de θ. Agora a gente sabe quanto é seno de θ. Está bem aqui o seno de θ. Ó. Eu tenho como substituí-lo por ΔX sobre L. É isso que eu vou fazer agora. O M eu vou cortar, tá, gente? Vamos simplificar o que é
possível. O G eu também posso. Seno de θ é delta x sobre L, certo? Aqui embaixo eu vou fazer assim, gente, para ficar bem organizado. 1 sobre ΔX, certo? Vezes ΔX ao quadrado. Vou botar uma seta para cada um. Isso aqui é igual a 2L 1 menos cosseno de θ. Joia? Concorda comigo que esse ΔX vai embora com esse ΔX? Vai, não vai. Ele quer o ângulo em função dos parâmetros da questão. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar a única informação que tem um ângulo, que é o cosseno, certo? O que é que nos restou aqui? De um lado ficou ΔX ao quadrado sobre L. Quando eu for isolar isso aqui, gente, como tem um parêntese, eu vou passar apenas o 2L para lá, para baixo. Vai ficar L, eu vou fazer desse jeito para ficar didático. Vezes 2L é igual a 1 menos cosseno de θ. Logo, imagine eu passando o cosseno de θ para cá e passando isso para cá. Cosseno de θ é igual a 1 menos. Gente, o que é ΔX ao quadrado? Tá? Tem a rigor, gente, ΔX, certo? Aí uma questão matemática que o ITA se valeu, que não é que é tranquilo. Você vê que todos os itens têm x1 menos x0, e todos eles, isso não torna a questão nem carente de técnica, nem errada, nem nada disso. Por quê? Porque a gente está vendo que o ΔX está elevado ao quadrado, certo? Se está elevado ao quadrado, não importa quem vem primeiro, certo? Então ele quis colocar que esse ΔX era x1 menos x0, mas na verdade, tecnicamente, a variação de espaço é o espaço final menos espaço inicial, seria x0 menos x1. Contudo, como é elevado ao quadrado, não vai fazer diferença. Vamos obedecer aí, né, o que é que o ITA, né, a forma como ele enxergou isso, certo? E aí, apenas embaixo aqui, certo? Esse 1 ele vai ficar sozinho. Aqui vai ter 2L. Olha só, chegamos ao resultado da questão. Aí vocês dizem, Vitor, eu não estou vendo nada de assim, de uma sofisticação que simplificou. Acredite em mim, simplificou. Porque a resolução dessa questão, sem essa simplificação do seno de θ igual ao θ, a resolução dela seria bem mais complexa. Tudo bem, gente? Então, eu sugiro você a assistir novamente esse vídeo para você compreender passo a passo, certo? Cada tópicozinho que foi, cada conclusão que foi encontrada, como ela se relacionava, inclusive a resposta, né? Eu não marquei aqui, mas o gabarito da questão é o item A de avião. Ok? Então, gente, é isso. É uma questão, não deixa de ser uma questão complexa, não deixa de ser uma questão trabalhosa,
pense nisso numa prova extensa. Quanto mais recursos nós tivermos, quanto mais insights legais nós tivermos e soubermos como relacionar tudo isso, melhor nós nos sairemos. E não pense que é apenas o ITA que cobra esse tipo de conhecimento trigonométrico, do tipo que para ângulos menores de 10 graus existe, né, a relação entre o seno do ângulo e o próprio ângulo, a igualdade ou a proximidade, né, basicamente são iguais. Tudo bem? Então, gente, deixo o convite novamente para você se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar ligado no que a gente postar. Muito obrigado.